Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciaremos agora os estudos do artigo intitulado A Relação Professor-Aluno de uma Perspectiva Gramsciana. Talvez seja um dos artigos que a gente tem mais material de leitura complementar. Em nossa plataforma, nós podemos indicar aqui 3 obras que com certeza vão ajudar no aprofundamento do conteúdo que se faz presente nesse artigo. Claro, se você tiver um tempinho a mais, a gente aconselha assistir essas videoaulas. Então indicamos aqui basicamente 3 obras. A primeira, A Escola de Gramsci, de Paolo Nocellia, tá bom? É um livro bastante interessante que traz um pouco os estudos das cartas de Gramsci, e nessas cartas nós podemos encontrar muito do que ele traz como proposta pedagógica, inclusive de seus familiares, dos seus filhos. Outra obra que é citada aqui nesse artigo é Cadernos do Cárcere, tá bom? Inclusive, nessa aula de hoje, eu vou ler alguns trechos que se fazem presentes também no artigo e outros que nos ajudam a compreender o que o artigo nos traz. Então, sempre que possível, eu vou trazer essas leituras complementares para ajudar no conteúdo que se faz presente no artigo, tá bom, pessoal? E a outra obra, também talvez uma das mais interessantes para a compreensão dessa proposta pedagógica de Gramsci, no que diz respeito principalmente à relação professor e aluno, é O Princípio Educativo em Gramsci, de Manacorda, Mário Alighiero Manacorda, um livro bastante interessante, e eu também vou fazer algumas leituras de trechos desse livro, obviamente focando no conteúdo que se faz presente no artigo, tá bom, pessoal? Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, a gente vai divulgar as demais aulas, é claro, na plataforma do nosso curso preparatório. Se você deseja se inscrever em nosso curso, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você está em nosso curso, não deixe de, após assistir as videoaulas de análise desse artigo, fazer os nossos simulados, 3 simulados de nível fácil, médio e difícil. E posteriormente também assistir as videoaulas de correção desses artigos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A relação professor-aluno de uma perspectiva gramsciana. A gente vai começar aqui com a leitura do resumo desse artigo. Ok, pessoal? O objetivo desse artigo é analisar a relação professor-aluno à luz de algumas categorias de Antônio Gramsci. Para tanto, tomam-se como referências um artigo jornalístico de sua autoria, de 1915, algumas notas dos Cadernos do Cárcere, que inclusive a gente trouxe aqui para essa aula, e uma carta ao irmão Carlo, de 1930. Por esse caminho, pretende-se demonstrar que Gramsci advoga uma relação amigável entre professor e aluno. Então, o que a gente vai ver aqui, de fato, ele busca essa aproximação do professor com o aluno, uma relação amigável, pela questão humanista presente aqui nessa relação. Obviamente, ele vai ser contra essa relação autoritária, professor e aluno. A gente vai ver isso aqui também, tá bom? Então, ele advoga uma relação amigável entre professor e aluno, a qual exclui tanto o espontaneísmo pedagógico, nós vamos ver esse espontaneísmo, quanto o autoritarismo, o psittacismo e o diletantismo. Esse psittacismo diz respeito àquela forma de aprender, é como se fosse a mera decoreba, decorar conceitos, sem compreender esses conceitos. Então, aqueles recursos de memorização, de decoreba, dizem respeito justamente a esse psittacismo que é citado aqui no resumo. E esse diletantismo se relaciona aqui à questão da reação do aprendiz, uma reação às vezes imatura, quando a gente impõe regras a alguém, esse alguém age de forma imatura a essa imposição, como se não conseguisse se adaptar, com uma pessoa indisciplinada, digamos assim, não se adapta às regras que são impostas, tá bom? Então, ele é contra esse autoritarismo, é contra o espontaneísmo pedagógico,
contra o psittacismo, essa ação de decorar conceitos, por exemplo, né? E é contra o diletantismo, essa postura frente às regras, às normas, né? Uma ação imatura, tá bom, pessoal? Pois bem, em suma, para Gramsci, a relação professor e aluno é de natureza dialética. O que quer dizer isso? Quer dizer que é como se eu estivesse dizendo o seguinte: não existe o professor sem existir o aluno, e não existe o aluno sem existir o professor. Então, ambos, né, precisam, né, de si para existirem, né? Então, há uma relação aqui dialética. E o professor ensina o aluno, né, e o aluno também ensina. Ensina quem? O professor. Ele ensina o professor a ensinar. Então, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: aquele que ensina está aprendendo a ensinar. E aquele que está aprendendo está ensinando o professor a ensinar, né? Então, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu estou ensinando. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu também estou aprendendo. Uma relação dialética. Então, vejam, Gramsci é contra esse posicionamento de mão única, né? O professor em cima lá do seu pedestal e o aluno numa posição passiva, né? Meramente um receptáculo de conteúdos, né? Sem participar da produção do conhecimento. Ele é contra essa perspectiva, tá bom? Então, essa concepção de relação professor-aluno como sendo dialética se articula com as posições de Gramsci, né, do autor, sobre a relação entre os intelectuais e os simples, né? Os intelectuais, aqueles que detêm, né, o conhecimento teórico, né, e aqueles que não detêm esse conhecimento teórico. É como se a gente estivesse falando aqui daqueles que detêm apenas o senso comum, né? Mas deve haver essa relação intelectual, e os intelectuais e as massas, ou o simples que ele traz aqui, né? Os intelectuais têm um dever, né, de educar as massas, né, para que justamente a gente não tenha um grupo social que detém o conhecimento científico e outro que não detém. A ideia, né, é fazer com que ambos tenham esse conhecimento, tá bom? Então, essa relação dialética é passada também para a relação entre os intelectuais e os simples, ou os intelectuais e as massas, tá bom? O problema da relação entre o professor e aluno figura desde muito cedo entre as preocupações de Gramsci e pode ser considerado como uma expressão particular da discussão mais ampla por ele empreendida sobre a relação entre intelectuais e o povo, ou em termos também comumente encontrados, entre os intelectuais e os simples, e também a questão da hegemonia. O tema dessa relação professor e aluno aparece já em um artigo de 1915, intitulado A Luz que se Apagou, publicado no jornal O Grito do Povo. O texto é uma homenagem ao crítico literário Renato Serra. Vocês vão perceber aqui que ele vai citar duas pessoas, né, como sendo modelos de mestres, né, de professores, no que diz respeito à relação deles com os seus alunos, né? Então ele vai trazer aqui basicamente o Renato Serra e o Francesco de Santis como sendo modelos a serem seguidos, né? Modelos a serem seguidos no que diz respeito a essa relação professor e aluno. Então ele faz uma homenagem ao crítico literário Renato Serra, morto em combate na Primeira Guerra, cuja atitude como intelectual e educador Gramsci elogia, assim como a de Francesco de Santis, e a contrapõe à de muitos professores de então. Então, em sua época, muitos professores tinham uma prática docente, né, diferente desses dois aqui. Então eles tinham uma prática docente autoritária, distanciada do aluno, né? A gente vai ver basicamente essa característica dessa prática autoritária que Gramsci nos traz. Então, ele vai contrapor a prática desses dois professores, né, desses dois mestres, a de muitos professores de então, que estabeleciam com seus alunos relações autoritárias, marcadas pelo distanciamento pessoal, pela frieza, pela desumanidade e pela arrogância, né? A gente não precisa voltar muito ao tempo, né, para perceber que isso ainda existe nas escolas e principalmente
nas universidades, né? Então, no meio acadêmico, ainda há muito dessa atitude de arrogância de professores em relação aos alunos, né? Muita arrogância no espaço acadêmico, muita frieza no espaço acadêmico, né? Infelizmente, isso ainda acontece muito. É como se fosse um dos pré-requisitos, né, para a vida acadêmica, haver esta arrogância. Uma vez que você chega a uma titulação, né, mestrado, um doutorado, que isso não aconteça com vocês, né, chegando a ser mestres, doutores, não tenham uma relação de arrogância para com seus aprendizes, né, para com seus alunos. Continuem com essa atitude de serem simples, né? Simples, mas não simplistas, tá bom? Então, há muito no universo acadêmico essa relação de arrogância. E Gramsci viveu na prática isso, né? Aí ele diz: lembro-me de um pobre rapaz, né, que Gramsci falando dele mesmo, que não havia podido frequentar os ilustres bancos das escolas de sua cidade devido à sua saúde debilitada. Então Gramsci sempre conviveu com isso, com a sua saúde, uma saúde bastante frágil, né? E havia se preparado sozinho, com muita dificuldade, para o exame de admissão. Mas quando se apresentou, franzino, ao professor, ao representante da ciência oficial, para lhe entregar o requerimento, para impressionar na mais bela caligrafia, este, né, o representante, né, olhando para Gramsci, através dos seus óculos científicos, perguntou sisudo: está bem, mas você acredita que o exame seja tão fácil assim? Conhece, por exemplo, os 84 artigos do Estatuto? E o pobre rapaz, arrasado por aquela pergunta, começou a tremer, chorando desconsoladamente. Voltou para casa e não quis fazer o exame. Então essa passagem marcou bastante a infância de Gramsci, que ele retoma, né, essa passagem nos seus escritos de já adulto, né? Então ele adulto relembra essa passagem. E eu trago aqui, na obra O Princípio Educativo de Gramsci, na página 23, Manacorda traz essa passagem. Ele explica de forma um pouco mais detalhada, né, essa passagem. Vejam só o que nós temos. Os primeiros testemunhos a respeito do que significou para Gramsci a sua experiência pessoal da escola, destinada a fornecer muitas de suas ideias e uma ênfase particular a toda a sua meditação posterior, devem ser naturalmente buscados nas recordações de sua idade madura. Então ele já maduro, né, adulto, relembra desses momentos de juventude na escola, que é justamente esse trecho que o artigo nos traz, né? Uma delas, conhecidíssima, aparece em um de seus primeiros artigos, justamente o artigo citado aqui, né? Um de seus primeiros artigos, e retorna mais tarde em uma carta escrita à cunhada dele, demonstrando já nessa sua reiteração a força de sua presença. É a recordação de uma escola autoritária e discriminadora, ele viveu isso na pele, que, com a terrível advertência de um diretor, conhece os 84 artigos do regulamento, esmaga e assusta o rapazola, que, por má saúde, não havia podido frequentá-la antes. E ele diz: desde menino eu era contra os ricos, porque não podia estudar. Um instinto que o salvou de ser um trapo engomado. Recordações igualmente penosas não faltam a Gramsci. De resto, em outros escritos seus, como a alusão a uma fortíssima inclinação que apresentava quando rapaz para as ciências e que permaneceu infrutífera. Então, ele Gramsci demonstrava essa inclinação para as ciências, mas isso não teve frutos. Por quê? Porque ele não teve professores, isso Gramsci falando, não teve professores que valessem mais do que um tostão furado. Então essa relação professor e aluno é muito destacada por Gramsci. Ou quando se refere ao pequeno ginásio municipal, em que 3 pretensos professores encarregavam-se com grande descaramento de todo o ensino das 5 séries. Ou seja, 3 professores
que não teriam conhecimento suficiente, né, acabaram ficando responsáveis por todas essas salas, né? E aí ele diz: o sistema escolar que frequentei era muito retrógrado, né? Então, importante passagem que Gramsci nos traz, que reflete justamente isso que a gente está vendo no artigo, essa crítica a essa relação autoritária, crítica também à escola de seu tempo, né? Pois bem, e ele continua aqui no artigo: havia na universidade muitos professores como aquele que fez a pergunta para Gramsci, né? Que estabeleciam com seus alunos relações desumanas e autoritárias, e que pareciam incapazes de acreditar em sua capacidade para aprender. Talvez algum de vocês já tenha passado por isso, né? Um professor autoritário e que tenha duvidado da sua própria capacidade de aprender. Gramsci passou por isso. A teologia escolástica havia afastado Deus dos homens, escondendo-o atrás de seus silogismos e apresentando-o como um ser enorme e opressor. Vem então São Francisco, alma humilde, modesta, espírito simples, e faz renascer na alma humana, e faz Deus renascer na alma humana. Então veja, essa atitude do professor de mostrar para o aluno que ele não sabe, né, ou que ele não pode chegar àquele conhecimento, isso é muito ruim, né? Gramsci traz aqui, por exemplo, o estudo, né, dos poetas clássicos, né? É como se fosse impossível de os alunos chegarem à compreensão daquilo que está presente nos poemas. Por quê? Porque eles são meros alunos, né? Só quem conseguiria chegar a esse conhecimento seriam os mestres, os professores, né? Então, já há aqui uma relação bastante desigual, né? A poesia havia se tornado privativa dos professores, aqui Gramsci falando. Dante, por exemplo, havia se tornado sobrenatural, e seus livros se apresentavam rodeados de alambrados cheios de espinhos eruditos e de sentinelas que bradavam: quem vem lá? Ou seja, quem é que vem para cá, quem vem me ler achando que vai me entender? Então, é como se houvesse no campo do conhecimento, né, algumas áreas que seriam impossíveis de serem acessadas pelo simples, pela massa. Apenas os intelectuais conseguiriam chegar a esse conhecimento, né? Então, quando ele diz que a poesia havia se tornado privativa dos professores, né, a gente pode generalizar isso. Não apenas a poesia, mas em várias áreas do conhecimento haviam se tornado privativas dos intelectuais. Consequentemente, os simples, as massas, não teriam como chegar a esse conhecimento, né? Mas a relação com os mestres, mesmo alimentada por tanto encantamento, não fazia dos alunos os seus dependentes. Pelo contrário, tornava-os mais perspicazes, refinava-lhes o gosto, aguçava-lhes os sentidos, a tal ponto de poderem dizer: sentimos que mesmo sozinhos, sem um mestre, podemos nos aproximar da obra de arte com mais frescor, com mais sinceridade. Então vejam, Gramsci era a favor dessa aproximação professor-aluno, dessa relação amigável, né? Mas ele não estava dizendo que essa relação professor e aluno acabava acarretando, né, a dependência do aluno para com o professor. Não é nesse sentido. O que Gramsci buscava era, por meio dessa relação, o aluno, é claro, ter esse aprendizado, né, e começar a caminhar com seus próprios pés, né? E por isso que ele diz aqui, como se os alunos estivessem dizendo, né, sentimos que mesmo sozinhos, sem um mestre, nós podemos nos aproximar da obra de arte com mais frescor, com mais sinceridade. Então, esse aprendizado resultante de uma relação mais humanista, né, entre professor e aluno, poderia fazer com que esses alunos caminhassem com os próprios pés, né? Então, o objetivo aqui não é fazer com que o aluno seja dependente do professor, mas fazer com que o aluno, né, se torne um independente, né, consiga chegar ao conteúdo que se faz presente, por exemplo, em uma poesia, né, em um poema, uma obra clássica como a Divina Comédia de Dante, né?
Então não se buscava essa dependência. Um saber antes visto como inatingível, que era pregado pelos professores, pelos intelectuais, né? Sem que os alunos percebessem, sair de suas bocas espontaneamente. Quantos véus, então, com essa aproximação, os alunos iam descobrindo que poderiam sim, né, compreender aquilo. Né? Então, os véus caíram. Quantos ídolos se desfizeram? Aqueles mestres, aqueles intelectuais que eram vistos como ídolos, né, como seres superiores, a partir do momento que a massa e os simples chegavam a esse conhecimento, eles viam que não era nada daquilo, né? Que aqueles intelectuais não deveriam mais ser vistos como deuses, né? Como seres sobrenaturais, né? Como seres, apenas eles conseguiriam chegar ao conhecimento, por exemplo, de uma poesia de um clássico. Né? Então ele diz, quantos véus caíram, quantos ídolos se desfizeram, quantos valores se inverteram. Era, pois, uma relação pedagógica de tipo novo, em que o mestre, isso é o que o Gramsci estava pregando, né? O mestre confiava no potencial do aluno e buscava conduzi-lo à autonomia, alunos autônomos. Né? Note-se que Gramsci não desconsidera a diferença entre o poeta que há em Dante e aquele que habita a alma de todas as pessoas. Ou seja, ele diz, é como se estivesse dizendo o seguinte, não é impossível a gente chegar à compreensão de Dante, a Divina Comédia, por exemplo. Né? Dante não deve ser visto como Deus, ele é um ser humano como nós. Né? Mas isso não quer dizer também que Gramsci estivesse dizendo que a poesia de Dante, né, estaria no mesmo nível da poesia de um simples. Né? Não é isso que ele estava dizendo. Né? Então, a diferença entre o poeta que há em Dante e aquele que habita a alma de todas as pessoas, que, vez por outra, dá o ar de sua graça em uma exclamação espontânea. Né? Então, ele não desconsidera essa diferença. Há sim uma diferença. Mas essa diferença não chega ao ponto de fazer com que os simples, as massas, não possam compreender o conteúdo de uma poesia, por exemplo. Né? De fato, há algo mais de sofisticado, de mais complexo e elaborado na poesia de Dante, e que requer um conhecimento especializado e uma técnica apurada, que, via de regra e por circunstâncias diversas, a maioria das pessoas não chega a adquirir. Mas reconhecer essa diferença não implica converter a poesia de Dante em algo impenetrável, elitista, privativo de professores intelectuais. Não. A poesia de Dante não deve ser algo exclusivo de professores intelectuais. Os outros também podem chegar a esse conhecimento. Né? Basta ver a educação. Né? Uma educação baseada nessa aproximação do professor com o aluno, uma relação amigável, né? Não autoritária. No fundo, o que Gramsci enaltece na atitude dos dois intelectuais que ele estava valorizando, né, é a sua capacidade e sua vontade de se aproximar dos alunos. Isso aqui é muito importante. Se aproximar dos alunos, dos não iniciados, ou seja, dos simples. Embora aqui esse termo ainda não apareça. Né? Então, em alguns momentos ele fala de simples, das massas, né? De estabelecer com eles relações mais humanas, amigáveis, afetuosas, para compartilhar seu saber e suas habilidades. Então o professor vai compartilhar o seu saber e as suas habilidades baseado, né, mediado por essas relações humanas, amigáveis, afetuosas, buscando elevá-los culturalmente, buscando elevar o simples, as massas, né, culturalmente. A posição da filosofia da praxis é antitética a essa posição católica, né? Essa posição católica que traz como os únicos detentores do conhecimento que poderiam chegar à compreensão de um determinado campo do conhecimento, né? Enquanto que os outros, os simples e as massas, não conseguiriam chegar, né, a esse conhecimento. Então, essa posição católica é criticada por Gramsci. Ele traz justamente a filosofia da praxis. A filosofia da praxis não busca manter o simples na sua filosofia primitiva. Ou seja, não busca deixar o simples na mesma situação.
nessa mesma incompreensão do mundo, né? Ele busca elevar esse simples. Então, veja só, do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Então, é como se estivesse dizendo que essa posição católica fosse favorável à manutenção do status quo, à manutenção do simples naquele senso comum, né? Mas a posição da filosofia da praxis é antitética. Ela busca elevar culturalmente o simples, elevar culturalmente as massas. Se ela afirma a existência do contato entre os intelectuais e os simples, não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível inferior das massas. O que se busca aqui é forjar um bloco intelectual moral que torne politicamente possível um progresso intelectual de massa, né? Um progresso intelectual de massa, e não apenas de pequenos grupos intelectuais. Então, a massa deve se elevar intelectualmente, né? O povão, né, deve se elevar culturalmente, e não pequenos grupos. Recusar o espontaneísmo não significa negar que o aluno, né, negar o saber que o aluno já possui, tratá-lo como tábula rasa, ou seja, o aluno ele vem como se não tivesse nenhum tipo de conhecimento, é uma tábula rasa. O que a gente vai fazer agora é preencher isso. Não é nesse sentido, porque Gramsci é contra o espontaneísmo, né? Muito pelo contrário. Essa experiência deve ser não apenas reconhecida e valorizada, ou seja, a experiência que o aluno traz para a escola, né, esse saber, deve ser valorizado, deve ser o ponto de partida, mas também tomado como ponto de partida da atividade pedagógica. Então, ele é contra o espontaneísmo, né, mas ele é a favor de utilizar esse saber que o aluno já traz para a escola. E aqui eu cito uma parte do livro Cadernos do Cárcere, que é citado aqui no artigo, na página 62, em que ele fala justamente desse espontaneísmo, né? Então vejamos aqui na página 62 o que nós temos. Olha só. A Suíça deu uma grande contribuição à pedagogia moderna, graças à tradição genebrina de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Na realidade, essa pedagogia é uma forma confusa de filosofia ligada a uma série de regras empíricas. Rousseau propôs aqui uma pedagogia que se contrapunha à época, né, à pedagogia jesuítica, né, uma pedagogia autoritária, né, bastante tradicional. Então Rousseau ele vai pregar, né, um pouco desse espontaneísmo, né. E para a época Rousseau foi importante. Gramsci reconhece a importância de Rousseau. Rousseau foi importante para trazer uma perspectiva que se contrapunha à pedagogia jesuítica. Então, à sua época, ele foi importante. Mas hoje, né, na época de Gramsci, Rousseau deveria ser superado, né? Ele diz: a espontaneidade é uma dessas involuções propostas por Rousseau, né? Quando se chega a imaginar que o cérebro humano do menino é um novelo que o professor ajuda a desenovelar. Na realidade, toda geração educa a nova geração, ou seja, toda geração forma uma nova geração. A educação é a luta contra os instintos ligados às funções biológicas elementares. Então, se a gente deixar apenas o instinto agir, né, essas funções biológicas agirem sem haver uma coerção, né, sem haver uma ação externa, aí sim nós estaríamos defendendo meramente o espontaneísmo. Mas Gramsci é contra isso. Para Gramsci é preciso haver uma coerção, uma ação externa, né? Aí diz: não se leva. A educação é a luta contra os instintos ligados às funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza, a fim de dominá-la e de criar o homem atual de sua época. Não se leva em conta que o menino, desde quando começa a ver e a tocar, talvez poucos dias depois do nascimento, acumula sensações e imagens que se multiplicam e que se tornam complexas com o aprendizado da linguagem. A espontaneidade, se analisada, torna-se cada vez mais problemática. De resto, a escola, ou seja, a atividade educativa direta, é somente uma fração da vida do aluno, o qual entra em contato tanto com a sociedade humana quanto com as coisas da sociedade, formando-se critérios a partir dessas fontes extraescolares, muito mais importantes do que habitualmente se crê. A escola única, intelectual e manual tem ainda essa vantagem.
a de colocar o menino em contato ao mesmo tempo com a história humana e com a história das coisas sob o controle do professor. Então é preciso haver essa correção, né? Essa espontaneidade, o desenvolvimento biológico do indivíduo, né, vai gerando uma complexidade muito grande, e essa complexidade ela deve ser alvo de uma correção educativa, né? Então, Gramsci, de fato, ele vai ser contra o espontaneísmo, mas ele defende a importância de se considerar o saber que o aluno traz para a escola, tá bom? Nos cadernos do Cáceres, o tema da relação professor-aluno aparece logo no caderno 1, direcionado para o contexto da universidade. Isso que eu falei um pouco aqui, né? Essa relação professor-aluno na universidade. E percebam, Gramsci escreveu isso aqui há quase 100 anos, né? E muito do que ele escreveu continua se fazendo presente nas universidades. Então, direcionado para o contexto da universidade. No parágrafo 15, intitulado Sobre as Universidades Italianas, Gramsci pergunta por que na Itália essas instituições não exercem a mesma influência reguladora da vida cultural, como fazem em outros países, né? E eu trago aqui novamente, né, no caderno do Cáceres, né, essa passagem, só que aqui é mais completa, né? Então, veja, na página 59 ele diz o seguinte: um dos motivos deve ser buscado no fato de que, nas universidades, o contato entre professores e estudantes não é organizado. O professor ensina, de sua cátedra, a massa dos ouvintes, ou seja, ele dá a sua lição e vai embora. Somente na época da apresentação da tese de conclusão do curso é que o estudante se aproxima do professor. Pede-lhe um tema e conselhos específicos sobre o método da pesquisa científica. Professor, me ajude aqui nessa metodologia, que textos eu posso ler? Então, é como se apenas nesse momento da apresentação, na defesa do TCC, como a gente chama, né, é que vai ocorrer essa aproximação professor e aluno. Então, durante todo o curso não tem, mas quando se aproxima da apresentação, essa aproximação acaba acontecendo, né? Para a massa dos estudantes, os cursos não são mais do que uma série de conferências, ouvidas com maior ou menor atenção, todas ou apenas uma parte. O estudante confia nas apostilas, na obra que o próprio professor escreveu sobre a matéria ou na bibliografia que indicou. Estabelece-se, por exemplo, graças a causas religiosas, políticas, de amizade familiar. Um estudante se torna assíduo de um professor, que o encontra na biblioteca, convida-o para casa, aconselha-lhe livros para ler e pesquisas a tentar. Então, aqui é o que Gramsci vai defender. Ele vai defender essa aproximação maior do professor com o seu aluno. Cada professor tende a formar uma escola própria, tem seus pontos de vista determinados, sobre determinadas partes de sua ciência, que gostaria de ver defendidos por seus seguidores ou discípulos, né? Então, a gente tem essa importante passagem aqui do Caderno dos Cáceres, né? Dos cadernos do Cáceres, em que Gramsci fala de forma mais detalhada dessa relação professor e aluno no contexto universitário. E a gente ainda vê muito isso. Então, vê-se que o papel do professor é claramente diretivo, né? O professor ele vai direcionar o aluno. Para Gramsci, esse costume é benéfico, já que complementa a função das universidades, desde que não se formem igrejinhas, mas deveria deixar de ser causal, fruto de uma iniciativa individual, para se tornar função orgânica, ou seja, essas ações pontuais existentes na universidade, né, quando um professor tem uma aproximação maior com o aluno, uma relação de amizade, né, isso é muito pontual, né, mas em lugar de ser pontual, deve se tornar orgânico, deve fazer parte da universidade, né? Então essa relação amigável, essa relação de proximidade deve ser orgânica, deve acontecer de forma natural nas universidades, né? De forma a atingir um número maior de estudantes. Da forma como ocorre, porém, muitos alunos, particularmente os que vêm de liceus provincianos, como era o caso do próprio Gramsci, são marginalizados, são deixados de lado, tanto do ambiente social, universitário, quanto no ambiente de estudos, né? Então eles são deixados de lado, são ignorados, né? Esse distanciamento ainda é maior do professor para com esses alunos que vêm de regiões mais distantes, né? Então, basicamente, Gramsci aqui, nesse trecho, né, vai defender uma aproximação maior do professor para com o seu aluno, né? Lembre-se, nunca
pensando, né, na dependência do aluno. O aluno vai sempre depender do professor. Não, é fazer com que o aluno se torne autônomo e comece a caminhar com suas próprias pernas. Tá bom, pessoal? Bem, então nós finalizamos aqui essa primeira aula de estudos deste artigo. Bons estudos a todos e até a próxima.